Nós abrimos em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Eu leio esse texto esta noite para dividir com vocês sobre a grandeza da salvação realizada para mim e para você por meio de Jesus Cristo, tá? Então eu queria que nós lêssemos junto essa porção sagrada e porção bíblica. Hebreus 2, 1 ao 4. Fala assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? Esta é a palavra de Deus que nós lemos nesta noite para servir de base para nossa meditação. Nossa meditação neste dia, neste domingo, neste último domingo do mês de julho, né? Porque amanhã já é 1º de agosto, né? Então que nós estejamos encerrando mais um mês debaixo da bênção e preparando para viver outro mês abençoado, né? Muito bem. Este versículo, meus irmãos, é um versículo que exalta a grandeza da nossa salvação. É um versículo que traz para nós que Deus provou a grandeza desta salvação por meio de sinais, por meio de prodígios e por meio de maravilhas, para que nós também provemos e publicamos essas grandezas através dos sinais, dos prodígios e das maravilhas que o Senhor Deus tem operado em nós. Então esta é a proposta desse versículo. O escritor, ele faz aqui um relato, o texto, o capítulo 2, tudo é referente à grandeza dessa salvação, a grandeza do realizador dessa salvação, aonde aqui está registrado a grandeza da salvação está consumada em Jesus, está concluída em Jesus, foi realizada em Jesus, não é? E esse plano da salvação, ele foi estabelecido para me salvar e te salvar antes da fundação do mundo, né? Então esta é a informação do texto sagrado. Muito bem, essa grandeza da salvação diz que foi nos provada, né? Foi a nós aprovada pela participação dos testemunhos que nós temos, né? Das palavras que nós ouvimos, né? Nós temos também aqui a confirmação dessa salvação através dos sinais, das maravilhas, dos diversos milagres que Deus tem operado em nosso meio e pela manifestação do Espírito Santo, mediante os seus dons distribuídos a cada um de nós, né? Então nós temos nesta noite a oportunidade de nós deleitarmos, falarmos sobre a grandeza desta bendita e gloriosa salvação, né? Essa salvação que é maior do que a criação. Pastor, a criação é uma grandeza muito grande, mas a salvação é maior ainda, né? A grandeza da salvação é maior do que a própria criação, da criação do universo, da criação da terra, céu e mar, não é? A grandeza da salvação é superior. A grandeza da salvação é maior do que o tempo, né? Maior do que o tempo, do que o espaço, né? Porque ela alcança passado, presente e futuro. Ela é maior do que todas as religiões que se enumeram no mundo, né? É maior do que tudo que se imagina pelo tamanho de grandeza, né? Tudo que você enumerar e pensar em grandeza, a grandeza da salvação ainda é maior, né? Agora, a gente tem
as confirmações que essa grandeza da salvação, ela tem o seu alcance. É alcance para toda a humanidade, em todos os tempos e em todos os lugares, né? A grandeza da salvação, portanto, ela atinge toda a humanidade, em todo tempo e em todo lugar, né? Nós podemos imaginar e entender que a grandeza da salvação estende dos céus à terra, né? Dos céus à terra, e portanto ela abrange toda a existência, todo lugar que se possa estar o ser humano. A salvação foi alcançada. Os efeitos da salvação é interessante, porque essa grandeza da salvação também é muito grande. O efeito da salvação, uma delas é essa: ela fecha a porta do inferno para mim e para você, e abre as portas dos céus, né? Ela fecha a porta do inferno e abre para nós a porta dos céus. Na verdade, meus irmãos, antes de nós sermos salvos, antes de nós estarmos em Jesus, nós estávamos caminhando de passos largos em direção ao inferno, né? Nós éramos candidatos ao inferno, né? Mas a salvação fez nós converter, né? Mudar o rumo, né? Nós que íamos em direção ao inferno, passamos a andar em direção aos céus. Esta salvação, os efeitos dela, satisfaz todas as exigências de Deus. Todas as exigências de Deus, quanto à santidade, quanto à justiça, a salvação atende plenamente tudo isso para nós termos esse benefício. A grandeza da salvação, ela tira o direito de Satanás de nos acusar e dá o direito a Cristo de nos perdoar. A grandeza da salvação tira o direito de Satanás de nos acusar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Então, essa grande salvação, ela tira o homem do mundo, do reino das trevas, e transporta esse homem para o reino da luz. Coloca esse homem no reino da luz. Esta grande salvação livra o homem da condenação do inferno, mas também livra o homem dos efeitos do inferno, né? Há uma ideia que a gente, depois eu vou dividir com vocês, que a salvação, ela tem a nossa participação, a participação nossa na efetivação, na continuação dessa salvação, e nós fazemos algumas colocações a seguir. Mas o grande realizador da salvação, esse grande mentor da salvação, né? Este que foi o consumador da salvação, a gente precisa estar observando sobre ele. Em Colossenses capítulo 1, apresenta ele assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a primazia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Então esse foi o idealizador, foi o realizador da salvação, Jesus Cristo, né? Porque nele habita toda a plenitude que nós podemos imaginar. E o próprio livro de Hebreus fala, no seu início de capítulo, fala assim, que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem
fez o universo, né? Então, quando nós falamos no realizador da salvação, nós estamos mencionando a Jesus Cristo, que é o único, que é o exclusivo, que é o poderoso, né? Que é o Criador, que é aquele que tem a primazia, a supremacia, aquele que é o Todo-Poderoso, e todas as coisas que foram criadas para Ele e para Ele, né? Então esse é o Jesus que fez a minha e a sua salvação. Agora veja bem, a gente, quando fala em grandeza da salvação, a gente tem que enumerar os benefícios dessa grandeza da salvação para nós, né? Na salvação nós somos santificados, nós somos justificados, né? E por fim nós seremos glorificados. Benefício da salvação. Como benefício da salvação, nós tornamos herdeiros das riquezas espirituais em Cristo Jesus, né? Nós passamos a ser co-herdeiro com Cristo das suas riquezas gloriosas e eternas. Como benefício da salvação, nós herdamos a paternidade celestial, né? Nós passamos a ser filho, né? Passamos a ter o direito de filho, passamos a ter a liberdade de filho, passamos a ter a comunhão de filho, passamos a ter o direito de filho, né? Então, nós, dessa grandeza salvação, nós herdamos o direito à paternidade celestial, que foi graças à salvação que Cristo fez por nós. Nós herdamos, nós alcançamos o direito de termos o nosso nome escrito no livro da vida, né? Alguém pode pensar que isto talvez não seja algo assim muito empolgante, né? Mas irmão, o direito de nós termos nosso nome registrado no livro da vida nos coloca como nós passamos a ser cidadãos dos céus, cidadão dos céus. Então a pessoa que herda a salvação em Jesus, ele passa a ter o nome no livro da vida. E ter o nome escrito no livro da vida é uma coisa tremenda, né? Certa ocasião, o discípulo chegar para Jesus e falar: Jesus, olha, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagres, em teu nome fizemos prodígio, fizemos coisas tremendas. Aí Jesus: olha, não alegrai só por isso, alegre sobretudo por saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Então esse é os privilégios da salvação. Passamos a ter, recebemos as bênçãos da eternidade, passamos a ser morada do Espírito Santo, né? E temos livre acesso ao trono da graça, né? Ao trono da graça. Nós passamos a ter liberdade de falar com Deus, né? Aí as pessoas que não entendem isso ficam achando que nós somos orgulhosos e muito pretensiosos. Quem é você para falar com Deus? Quem é você para chegar na presença de Deus? Quem é você para estar falando que Deus está perto de você? Isso não entende. Isso é coisa que só entende quem é salvo em Jesus. Só entende quem alcançou esse privilégio do teu Espírito Santo morando dentro de você e saber, né, que nós temos pela misericórdia, pela graça bendita, pelos méritos do sangue de Jesus, pelos méritos da obra de Cristo, nós passamos a ter o privilégio, o direito de acesso na presença de Deus, para falar com Deus, sentir Deus, glorificar Deus e dizer que nós o reconhecemos, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? Então, meus irmãos, é isto que nos faz entender essa grandeza da salvação. Essa salvação nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, né? Então esses são os efeitos da salvação. Na carta de Efésios, no capítulo 3, a obra de Cristo, ali no capítulo 3 de Efésios, ao realizar essa tão grande salvação, diz que foi uma obra sobre excelência, né? A obra sobre excelência, o pastor Marcos, né, que não está, que mudou dessa igreja para o Rio de Janeiro, na última palavra que ele falou aqui, eu gravei bem,
sobre excelência, né? O que é sobre excelência? Sobre excelência é aquilo que está acima de tudo que é excelente, aquilo que está acima da criação, acima do universo, né? Então a grandeza da salvação é uma obra sobre excelência, acima de toda excelência, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de toda grandeza que o homem pode imaginar. É uma obra sobre excelência que nós alcançamos. Glória a Jesus. Agora, a pergunta que se faz é essa: onde eu entro nesta? Onde eu entro nesta? O que tem a ver comigo? O que eu tenho a ver comigo? É você, entenda bem. Eu não quero aqui pregar, não faz parte da nossa palavra pregar sobre os passos, né, do sacrifício de Jesus, não. Mas aqui eu só quero apresentar para vocês essa grandeza da salvação. Olha, a grandeza da salvação que nós afirmamos aqui, que é uma obra sobre excelente, ela foi realizada em razão, por motivo, como alvo, você. Você foi a razão dessa grande obra. Você é o objetivo dessa grande obra. Foi pensando em você que Jesus desceu do céu para morrer em seu lugar. Foi pensando em mim que Jesus desceu do céu para morrer na cruz para me salvar. Então, o alvo dessa grande salvação foi você e foi a mim também, né? Você, portanto, é o objetivo dessa salvação. Aí você pergunta: o que eu faço para fazer parte da salvação? Primeiro, não precisa fazer sacrifício. Segundo, não precisa sacrificar também alguma coisa que você possa fazer, né? Tudo que tinha que fazer, Jesus fez para nos salvar. Tudo que era preciso fazer, o Senhor fez por nós. Não precisa pagar. Não precisa pagar. Essa salvação foi conquistada por nós gratuitamente, né? E preço alto, né? Mais alto do que prata, mais caro do que ouro, mais caro do que pedras preciosas, do que dólar, do que libra. Foi mais caro do que tudo que posso imaginar, porque foi paga o nosso resgate, a nossa redenção, o nosso perdão foi comprado, foi garantido através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Agora, nós precisamos tão somente crer, nós precisamos render a Cristo, nós precisamos confessar Jesus, nós precisamos dar glória a Jesus, nós vamos publicar Jesus, porque isto é o que nós manifestamos, esta grandeza da salvação. Agora eu queria fazer algumas colocações aqui. Eu convidei vocês a pensar nessa grandeza da salvação, para fazer algumas observações. Primeiro, quanto mais ampla for a sua visão quanto à grandeza da salvação, mais agradecido você é, mais grato você é. E quanto mais você entende a grandeza da salvação, mais grato você é. É porque as pessoas, às vezes, não dimensionam a grandeza dessa salvação e tem uma atitude de gratidão para Deus muito pequena, muito medíocre, muito raquítica, muito fraca, que não confere, que não condiz com a grandeza dessa salvação. Então, quanto mais ampla for a sua visão quanto a essa grandeza da salvação, mais grato, mais agradecido você torna ser uma pessoa, né? Você passa a ser mais grato. Segundo, quanto mais ampla for o seu entendimento da grandeza da salvação, mais satisfeito você é. Mais satisfeito você é. A expressão correta é essa: Cristo é a plena satisfação da minha vida. Ele é a satisfação completa da minha vida. Eu não posso entender crente salvo em Jesus insatisfeito. É incoerente, não combina.
né? Porque quem tem a visão, a amplitude dessa grandeza salvação, ele não tem direito, não tem como estar insatisfeito. Ele é 24 horas satisfeito, porque Jesus satisfez todas as suas necessidades. Amém? Quanto mais ampla for essa visão da sua salvação, mais contente você é e mais seguro você vive. Mais contente você é e mais seguro você vive. Sabe? A gente pergunta para as pessoas qual que é a razão da sua alegria. As pessoas do mundo aí têm as suas razões pessoais, materiais, né, para dizer da sua alegria. Mas nós, qual que é a razão da minha alegria? Jesus. Qual que é a razão da sua alegria? Jesus. Qual que é a razão da satisfação da sua vida? Jesus. Jesus, portanto, ele preenche e é de fato razão de nós sermos satisfeitos e sermos contentes, né? Nós temos por obrigação, né? Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Uma coisa que insulta os céus, insulta a grandeza de Deus, é quando eu e você, que nós participamos dessa salvação em Jesus, e nós mostramos para o mundo, mostramos para Satanás uma vida insatisfeita, uma vida de descontentamento. Irmão, isso faz Satanás fazer festa em seu nome, tá? Faz Satanás bater palma com os demônios por causa da sua vida. Irmão, alegra o céu quando você, em meio a qualquer tribulação, em meio a qualquer onda, qualquer vendaval, qualquer tempestade, você diz: quem me satisfaz é Jesus, quem me atende é Jesus. A minha satisfação e o meu contentamento está em Jesus. Aleluia. Agora, veja bem, outra observação que eu faço aqui é essa: quanto mais você compreende a grandeza da salvação, e quanto mais você compreende, tá, a grandeza da salvação, você agradece, você valoriza mais a salvação da sua vida, tá? E quanto mais você compreende, mais você valoriza a salvação que você obteve em Jesus. Nós precisamos ter fazer valorização das coisas, né? Valorização das coisas. Eu pergunto a você, por exemplo, se você perder R$1, você não vai fazer nenhuma cara feia, R$1. Se você perder R$10, até dá para passar. Mas se você perder R$1.000.000, conforme seu camarada, ele não dorme mais, ele não come mais, ele entra em pânico, às vezes nós não temos ideia que a salvação que nós temos, ela vale muito mais do que milhões de dólares, milhões de reais. Eu preciso, portanto, valorizar a salvação que eu tenho. Diz a Bíblia, ela em Salmo 49, se os homens quiserem comprar essa salvação, eles nunca conseguirão pagá-la, porque ela diz que é impagável. Pode juntar o dinheiro do mundo inteiro, que não compra a salvação que nós recebemos de graça por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Ninguém pode pagar, o resgate da sua alma, ninguém podia pagar. O preço da sua redenção, ninguém podia pagar. Mas Jesus pagou por nós esta salvação eterna. Terceira coisa que eu enumero aqui é: quanto mais você vive os benefícios da salvação, quanto mais você vive os benefícios da salvação, mais feliz você é como gente, tá? Mais feliz você é, mais seguro você é, e mais paz você tem. Enquanto mais eu vivo, irmão, como que é absurdo eu ter esses benefícios que foi pago para mim ter, eu não desfrutá-lo. É uma estupidez muito grande, é estupidez muito grande. É a mesma coisa de você comprar uma passagem de navio
um cruzeiro, né? Passar 30 dias e você pensar que na sua passagem você só tem direito de comer pão velho. Você só tem direito de comer o que cai as migalhas que cai da mesa dos nobres, tá? Por favor, entenda uma coisa: no pacote da salvação eu tenho todos os benefícios que Jesus garantiu para todos aqueles que são salvos por Ele. Amém? Então, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu vivo os benefícios da salvação, mais eu sou feliz. Mas eu sou feliz, não é? Então concluo o seguinte: crente salvo não tem direito de ser infeliz, irmão. Não tem direito de ser infeliz. Infeliz por quê? Eu tenho a razão da felicidade. Uma certa mulher chegou para Jesus, admirou pela palavra que ele estava falando, né? Pela palavra que está dizendo. Aí falou assim para Jesus: oh Jesus, feliz mesmo é quem é os seios da mãe que te amamentou. Aí Jesus falou assim: não, não é não. Feliz mesmo é quem ouve e pratica as minhas palavras. Aleluia. É quem ouve e pratica as minhas palavras. Agora, eu queria observar com vocês aqui o seguinte: é que a palavra em questão do texto que eu li é o verbo negligenciar. O verbo negligenciar. Ou seja, o que é esse negligenciar? Negligenciar, essa aqui é a exortação do texto. Portanto, o texto fala bem claro para nós assim nesse aspecto. Portanto, irmã rara. É uma raridade, viu? É uma raridade que Deus colocou em nosso meio. Bênção pura. Olha aqui. E quem dá água para pastor, minha filha, recebe vitória e bênção. Olha aqui. Fala bem assim o texto: como escaparemos? Para onde iremos? Qual a opção que temos? Qual a alternativa que podemos ter se negligenciarmos tão grande salvação? Agora, portanto, o texto aqui está falando de negligenciar. Que é essa palavra negligenciar? Que pode ser um fato, pode ser uma ação, pode ser uma atitude que possa eu ou você estar praticando, né? Eu queria dar 4 pontos que você entender essa negligência. Primeiro, você diminuí-las, né? Os seus aspectos, seus efeitos e benefícios na vida, tá? Se você porventura, na sua vida, no seu mundinho, na sua ilha que você idealizou, né? Se você não está vivendo os benefícios, os efeitos, os alcances da salvação, você está negligenciando-a, tá? Você está negligenciando a grandeza desta salvação. Se você não vivenciar esses efeitos, esses benefícios da salvação, você está de fato desprezando a grandeza da salvação e deixando ela não como primazia, mas como uma terceira ou uma quarta opção na vida, né? Tem muita gente, eu fico triste com muita gente que ele depois, não é só você, não é só eu, não é só você não, o povo de Israel teve isso, por exemplo, né? Chegava o problema, primeiro ele socorria no amigo, depois ia no vizinho, depois ia no parente, depois ia quem emprestava ou quem abençoava, e depois que não tinha recurso nenhum, voltava para Deus, né? Voltava para Deus. O problema nosso, irmão, é que às vezes nós, né, não absorvemos por inteligência espiritual que nós não podemos deixar os benefícios, os efeitos da salvação como coisa de terceira, de segunda opção. Ela tem que ter a primazia, tem que ser, essa é a coisa primária na minha vida, eu viver. Primeiro eu perguntar: e os efeitos da salvação na minha vida, onde está?
E os benefícios da salvação, onde está? Essa é a pergunta que você deve fazer. Então, por favor, nunca rejeite e nunca deixe de anunciar e agradecer a grandeza da salvação. A Bíblia é cheia de textos como esse aqui, cheia de textos como esse aqui. Lá no Salmo 126, versículo 3, fala assim: grandes coisas. Este é o Salmo que nós lemos, e às vezes nós lemos e aplicamos erroneamente, porque nós não contextualizamos para nós o Salmo. Às vezes nós não podemos nem ler o Salmo. Veja bem, olha aqui: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isto estamos alegres. Já leu já? Já leu o Salmo? Então vamos lá. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso... Para que ficar triste? Não é verdade? Para que ficar triste? Eu tenho que crer que grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu tenho que estar alegre. Agora, irmão, você deixa tanta coisinha, tantas coisinhas baratas, tanta coisinha pessoal, tanta picuinha na vida te entristecer, rapaz. Deixa tantas coisinhas insignificantes te perturbar. Deixa tanta coisinha na vida aí tomar lugar dos benefícios da salvação. Por favor, repita diariamente: grandes coisas fez o Senhor por mim, de manhã, de tarde e de noite, por isso estou alegre. E acabou. Fecha a questão com isto. Glória a Jesus. Olha, Deuteronômio capítulo 3, versículo 23, tem um texto que fala bem assim para a gente. Olha aqui, 23, desse texto fala uma expressão sobre exatamente isso aqui, onde fala assim, exaltando a Deus, porque grandes coisas Ele fez por nós. No livro de Joel, nós também temos uma expressão nesse sentido também. Mas olha bem, Moisés, no capítulo 3, versículo 23, fala assim: naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza. Tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar tuas obras e os teus feitos poderosos em mim. Irmão, eu queria uma coisa, às vezes a gente é incoerente com a fé, tá? É incoerente com a fé. O que é incoerência com a fé? A incoerência com a fé é aquilo que você crê não combina com o que você é. O Luiz pregou aqui hoje, tá? É assim, meus irmãos. Às vezes a sua fé não é suficiente para tirar a sua dúvida, né? A alegria do Espírito não é suficiente para tirar a sua tristeza, né? O perdão de Jesus não é suficiente para te dar a paz. Então é esta a ideia. Aí nós temos em Joel 2:21, não temas, ó terra, regozija, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Salmo 145, versículo 3, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável e inescrutável. Agora, é interessante a experiência do Pentecoste. O Pentecoste, aquele acontecimento que os irmãos sabem, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre as 120 pessoas que estavam no cenáculo, e o Espírito Santo, ao descer sobre aquele povo, todos eles foram vistos línguas como que de fogo em cada um deles. E diz a Bíblia assim, olha, o texto fala assim para nós, nós os ouvimos declarar
as maravilhas de Deus em nossas línguas. Em outra versão fala, as maravilhas, os sinais, os prodígios e as maravilhas de Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre o povo que estava no cenáculo, inaugurando a igreja, a reação do Espírito Santo na vida de todos que receberam foi exaltar a grandeza, os prodígios, as maravilhas do nosso bendito Deus. Amém? Irmão, eu queria que você compreendesse esta verdade aqui, que está nessa informação, nesse contexto desse acontecimento Pentecostes. O Espírito Santo em nós, sabe? Uma das coisas que Ele produz, que Ele quer que nós deixamos Ele fazer em nós, é nós abrirmos a boca e louvar a Deus pelas suas grandezas, pelas suas maravilhas e pelos seus sinais. Louvar a Deus pelas suas grandezas e pelos seus sinais. Agora, quando a gente fala sobre a grandeza da salvação, eu queria fazer alguma colocação para você aqui, da sua participação pessoal nessa grandeza da salvação. Olha, primeiro, escuta bem isso para você. Olha, tirar você do inferno é com Jesus, mas tirar o inferno de você é você mesmo. Está escutando? Tirar você do inferno, Jesus fez, mas tirar o inferno de você é com você mesmo. Sabe por quê? Você não engrandece a Deus. Você não deixa o Espírito Santo te inspirar para louvar a Deus nas suas grandezas, nos seus sinais e maravilha. Aí você vive essa vida de crente, mas a vida pessoal inferno. Crente infernado. Meu Deus. Aonde? Que eu enfei? Imagina que eu. Bom, tem alegria no inferno? Não, mas precisa tem. Tem vida no inferno? Na morte tem, não tem? Irmão, muitas pessoas salvas, está salva, porque a grandeza da salvação é grande demais. Ela foi tirada da condenação do inferno, mas era por não exaltar a Deus nas suas grandezas, o inferno está dentro dela. Inferno, irmão, não é um lugar não. Inferno é um estado. É um estado. Tá? O estado infernal é uma vida infernizada. Tá? Agora, o estado espiritual é uma vida abençoada. Não tem jeito. Então, como que eu faço para tirar o inferno de dentro de mim? Glorificando a Deus, exaltando a Deus, confessando a Deus e declarando as suas maravilhas, a sua grandeza, os seus sinais e os seus prodígios. O inferno não vai ficar dentro de nós. É a glória de Deus que vai manifestar dentro de nós. Agora veja bem, a alegria espiritual, ela é concedida pela salvação. Não tem como você ser salvo e triste. A alegria da salvação é concedida por Deus. Agora, ser alegre no Espírito é com você. Alegria te dá, mas ser alegre com você. Como é que pode? Deus não vai fazer cócega. Ih, meu filho, não vai fazer isso para você não, queridão. Deus não vai ficar fazendo graça para você não. Por favor, se você recebeu a bênção da alegria da salvação, viva esta alegria, rapaz. Viva com prazer esse benefício. Amém? Olha bem. Salvar é com Jesus. Agora continuar salvo é com você. Tá? Salvar é com Jesus. Mas continuar salvo é com você. Salvação é imediata. Pá, está salvo.
Agora, continuar salvo, meu filho, você tem que glorificar a Deus todo dia, bendizer a Deus e contar para todo mundo as maravilhas e os sinais e a grandeza da salvação de Deus na sua vida. Olha, perdoar pecado é com Jesus, né? Jesus é o perdoador dos pecados. Agora, sentir perdoado é você. Porque tem gente que a visão dele com a salvação é tão pequena, porque o benefício do perdão, irmão, talvez, veja bem, vamos fazer aqui um exemplo para você entender o benefício do perdão. Vamos supor que tem um prisioneiro condenado à morte, né? À morte. Aí você vai lá e consegue uma sentença de libertação para aquele homem. Aquele homem estava desesperado. Aí chega, olha aqui, chega lá, fala assim: olha, eu vim aqui trazer uma notícia para você. Você estava condenado, ia ser morto tal dia, mas eu consegui a sua libertação. Aqui a sua sentença, você está livre. Rapaz, esse homem, ele tem motivo ou não tem motivo de ficar alegre? É isso que acontece com a gente. Que nós, às vezes, nós recebemos o perdão e às vezes não desfrutamos do benefício do perdão. Irmão, o perdão de Jesus traz paz para a alma. O perdão de Jesus traz refrigério para a alma. O perdão de Jesus traz paz com Deus, paz com o próximo, paz com a gente mesmo. E portanto, viva a excelência do efeito perdão. A fé é o Senhor que dá. Agora, viver por fé, viver com fé, é com você. Isso é com você. Agora veja bem, o Senhor Jesus nos coloca dentro do Rei dos Céus. O Senhor Jesus nos salvou e nos colocou dentro do Rei dos Céus. Agora, colocar o Rei dos Céus dentro de você, é você. Certo? Ele salvou, ele te colocou. É igual a você. Eu pego você, levo você para São Paulo. Olha, Wilson Barbosa, aqui é São Paulo. Está dentro de São Paulo, no centro de São Paulo. E você está pensando que está lá em Matutina, né? Na cidade de Mixaria que tem ali. Está pensando que está na cidade, naquela currutela que vai para Iporá. Rapaz, você está em São Paulo, rapaz. Abre do olho, viva onde você está. Então Deus Deus coloca nós dentro do Rei do Céu, para nós colocar o Rei do Céu dentro de nós, irmãos. Para que é o Reino do Céu? O que é o Reino do Céu? O Reino do Céu é definido por 3 palavrinhas: é paz, alegria e gozo no Espírito. Essa é a lei do céu. Se não for, se você vive tristeza, amargura e motivo, isso é Reino do Céu, isso é inferno. Como que está a vida? Uma tragédia, pastor. Está uma tragédia. Esse ano então, parece que vai acabar tudo, viu? Passou um trator na minha vida. Rapaz, aprenda uma coisa: viva a excelência dos efeitos do Reino dos Céus. Aleluia, aleluia. Agora, tirar você do reino das trevas e colocar você no reino da luz, foi Jesus que fez. Agora, você ter luz, meu filho, e andar na luz, é com você mesmo. É com você, porque muitos que falam que estão na luz, mas praticam as obras das trevas, não é? Então, por favor, entenda uma coisa: essa é a coerência do texto da Bíblia Sagrada. Agora, o que eu queria que você entendesse é uma coisa: eu e você, nós temos direito a todos os benefícios desta grande salvação. Jesus cura, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, renova o homem, dá graça para o homem, abre porta, fecha a porta, liberta, guarda, dá provisão, dá livramento, dá alegria, dá vitória, dá saúde, dá prosperidade e assim por diante. Enfim, a vida com Deus é maravilhosa. A vida com o Senhor é maravilhosa. Então eu queria que você entendesse assim, porque nós ficamos prisioneiros, né? Ficamos prisioneiros às vezes de um pensamento muito humanístico dessa grandeza da salvação. Então, preste bem: a grandeza da salvação que atingiu a mim e a você é maior do que a própria criação. Amém?